Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área em edição extraordinária aqui do Sobre Vasco para conversar com vocês sobre a SAF, né? Muita gente pedindo para eu voltar, o canal era importante agora, nesse momento de discussão da SAF. Eu queria falar sobre SAF também, né? Até porque é um assunto complexo, né? E quando a gente põe para fora nossas ideias, a gente acaba entendendo melhor, né, os nossos sentimentos e o nosso pensamento. Então estou aqui fazendo esse vídeo, não vai ter edição, não vai ter nada, né, muito elaborado. Nem sei muito como é que eu vou fazer, se vai ser um vídeo, se vão ser dois, se vai ser uma live. Eu originalmente pensei de fazer uma live, né, para ser mais simples. Mas como a live, ela pressupõe uma interação assim com o pessoal, e eu queria falar bastante coisa, eu pensei, não, primeiro eu vou fazer um vídeo tradicional, vou expor aqui tudo que eu penso sobre essa questão de SAF, e aí depois, se for o caso, a gente faz uma live aí, se vocês acharem, digam nos comentários, aí para trocar mais ideia mesmo, né? Mas, então vamos lá, falando da SAF, cara, antes de tudo, a gente precisa falar sobre a questão, né, de dicotomia SAF e clube associativo. E antes de falar sobre isso, a gente precisa também, cara, desmontar uma coisa aí que é um mal do nosso tempo, que a gente vê em tudo aí, e vê no Vasco, e isso eu acho inacreditável, que é essa coisa de você querer interditar o discurso do outro. Esse papo, se você é contra a SAF, você não é Vasco. Se você é a favor da Vasco, se você é a favor da SAF, você não é Vasco. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos assumir que todo mundo aqui é Vasco. Todo mundo é Vasco. Eu que estou aqui gravando, você que está aí assistindo. Tirando ali um ou dois, a gente sabe que tem ali no meio envolvido politicamente, pode ter um ou outro, né? Não vamos ser tão poliana de achar que ali não tem gente com interesse. Mas a torcida é Vasco. Então quem acha que o Vasco tem que virar SAF é porque acha que é melhor pro Vasco. Quem acha que não tem é porque acha que é melhor pro Vasco, sabe? E aí discutindo que a gente vai justamente tentar convencer o outro, não é interditando o debate falando, não, se você acha isso, você não é Vasco. Esse discurso, para mim, só atrapalha. Né? Até porque eu sou um cara que sempre fui contra a ideia de clube-empresa, do Vasco transformar em clube-empresa. Eu acho que não precisava ir por esse caminho e mudei de ideia. E mudei de ideia como? Debatendo, estando aberto para ouvir as conversas e analisar a situação, né? E eu acho que existem bons argumentos, que foram argumentos que eu sempre defendi, inclusive para defender que o Vasco se mantivesse como uma associação, né? Quais são eles? Eu divido, tem dois basicamente, né? Um que é de um fundo mais idealista, vamos dizer assim, e um mais prático, mais pragmático. O idealista é essa ideia do Vasco ser nosso, né? Essa ideia do Vasco enquanto uma associação, uma construção coletiva de pessoas. Foi assim que o Vasco começou, não foi lá com os portugueses se juntando para fazer um clube de remo, e aí depois se juntando lá com o Lusitânia para fazer o time de futebol e se cotizando ali para pagar o salário dos jogadores, o bicho no começo, para construir São Januário. Né? A gente gosta de imaginar o Vasco como sendo essa construção coletiva de pessoas que dividem ali um mesmo ideal, um mesmo pensamento. É uma visão meio romântica, meio idealista, mas, cara, eu acho que é uma coisa que faz muito parte, né? Ainda mais recentemente, seja por um motivo ou por outro, acho que o Vasco buscou muito essa coisa, né? Daquela parte social do clube. Não é só, é importante ter o time de futebol, mas é mais do que isso. Eu acho que isso tudo vai se perder muito com a SAF. A SAF, cara, é o capitalismo na veia ali, né? É um gringo que vai chegar para ter lucro com o Vasco. Eu acho que se perde muito disso, né? E aí você pode falar assim, mas o Vasco não tem dono há muito tempo. Esse papo de que o Vasco vai ter dono, o Eurico Miranda foi dono do Vasco, agora os conselheiros são dono do Vasco. Beleza, concordo. Era muito mais uma projeção, né? Quando a gente defende esse Vasco Associação, esse Vasco do Vascaínos, é muito mais uma projeção do que poderia ser do que o que realmente é, né? Eu falo aqui em nome de vários com quem eu já discuti e que gostava desse ideal, projetava um Vasco mais democrático, né? Os sócios votando, que nem essa diretoria que está aí falou que ia fazer, um Vasco mais representativo, um conselho ali com mais representatividade, enfim, várias medidas que talvez nem valha muito conversar agora, que poderiam fazer o Vasco ser um Vasco mais dos vascaínos, né? E por mais que isso não acontecesse
com o clube associativo, não aconteceu até hoje, ainda, em se manter numa associação, era possível imaginar esse tipo de coisa. A partir do momento que você transforma o clube, o futebol, numa empresa, isso se perde. Você abre mão completamente de imaginar esse Vasco mais democrático, esse Vasco com mais representação, ouvindo mais a voz da torcida, né? Esse é o argumento mais idealista, que nem eu falei, e tem um argumento mais prático, que é aquele do, cara, você vai transformar o Vasco em SAF. E aí você vai vender o Vasco para um dono. E aí, amigo, acabou. Se esse dono resolver fazer cagada com o clube, já era, né? O que você pode fazer? No sistema associativo, com eleição, mal ou bem, a cada 3 anos ali você vota e você pode sempre tentar mudar os rumos do clube. Uma vez que você entregou ali para um empresário, o cara comprou, é dele, se ele quiser fazer o melhor para o Vasco, ótimo. Se ele quiser zoar, se quiser abandonar, a gente, enquanto torcida, tem pouco a fazer, né? Se a gente acha que tem pouco hoje, num modelo associativo, no modelo de SAF, clube empresa, aí que, cara, não tem nada mesmo. A gente vira completamente aí passageiro nessa história, né? Então são argumentos muito plausíveis. São argumentos muito plausíveis e que eu defendi por muito tempo. E por que eu abandonei eles, né? Por que apesar disso tudo, de concordar com esses 2 argumentos, eu hoje vejo que a SAF é o melhor caminho para o Vasco? Basicamente, cara, por uma questão de tempo, né? Uma questão de tempo. Nem vejo a SAF como sendo vindo aí como uma salvadora da pátria. Não, a SAF é para o Vasco voltar a ser super campeão. Cara, nem é por esse lado. Eu aceito, né, resignado, que o Vasco se transforme em clube empresa como uma única possibilidade que eu vejo do Vasco se salvar enquanto time de futebol, né? Se a gente quer ver o Vasco, seguir vendo um Vasco como um time de futebol competitivo, que joga a primeira divisão, infelizmente, eu acho que a SAF vem com uma única solução aí, por uma questão de tempo. O argumento que eu vou usar para convencer, eventualmente, quem acha ainda que pode ser um modelo associativo ideal, é uma questão de tempo. Tempo em que sentido? Primeiro, imaginando mesmo essa questão aí que a gente estava defendendo, né? Não, porque o Vasco poderia... Porque, primeiro, vamos voltando lá atrás. Eu acho... Você acha... Felipe, você acha impossível do Vasco, ou de um clube de futebol, ser sustentável e ser lucrativo e ser viável como associação? Não acho não, cara. Acho que a gente tem exemplos aí, né? E acho que o Vasco poderia também caminhar por essa linha. Só que o problema é o seguinte, a gente não conseguiu. A gente teve várias oportunidades de seguir por esse rumo e desperdiçamos, né? E agora não dá mais tempo, né? A gente não pode achar que a gente vai desperdiçando oportunidades e que elas vão estar aí para sempre para serem aproveitadas. A gente, se for imaginar desde o Dinamite, cara, Roberto Dinamite, né, acabou lá com a dinastia Eurico Miranda lá em 2008. Teve a oportunidade, parecia que ia, cagou no pau. Voltou Eurico Miranda, aí, foi um retrocesso que a gente teve que, por mais 3 anos, aguentar Eurico Miranda. Aí sai o Eurico Miranda, tem lá o golpe do Campelo, aí agora entra o Salgado também de novo. Então, assim, são várias oportunidades que teve para fazer a coisa andar e não andou. E quanto mais tempo a gente vai levar, né, para ver se acerta e ajusta, não só nessa questão democrática que eu estava comentando, mas na questão administrativa mesmo, né? Porque o Vasco podia estar ainda sem a representatividade, a democratização, aquela coisa de ser o Vasco do vascaíno que a gente comentou, mas pelo menos na parte administrativa ali, financeira, está organizada, não está também, né? E aí, é o que eu estou falando do tempo. Vamos supor que o Salgado tivesse entrado, a administração Salgado, e tivesse fazendo tudo certo, colocando as contas em dia, e organizando democraticamente, que nem falou que ia fazer. Ainda assim, quanto tempo ia precisar levar para conseguir botar o clube minimamente em ordem ali? 6 anos? 5, 6, 7, 8, 10? É bastante tempo, né? É bastante tempo e a gente nem está caminhando para isso ainda, né? E isso seria já complicado por quê? Porque a outra questão do tempo é o tempo do futebol brasileiro. Eu acho que o futebol brasileiro está mudando muito rápido também.
E a janela para o Vasco se segurar lá entre os... na primeira divisão mesmo está ficando cada vez mais difícil, né? Não é... Se a gente tivesse hoje a realidade do futebol brasileiro de 10 anos atrás, talvez valesse a pena insistir um pouco mais com o modelo associativo, ver se o Vasco conseguiria se sustentar por esse método. Mas hoje em dia, cara, a coisa está andando tão rápido no futebol brasileiro, está tendo uma mudança tão grande, que acho que não dá mais. Ou o Vasco se adapta muito rápido para conseguir chegar lá e fazer uma frente com outros clubes da primeira divisão, ou o Vasco, cara, vai sumir no cenário do futebol brasileiro. Essa que é a verdade, vai sumir. Porque o que a gente ouviu muito de conversa aí, né, da galera que defende a associação, pô, o Vasco, não é o Vasco que eu imaginei, vai ser um Vasco diferente. E vai ser um Vasco diferente mesmo, vai ser um Vasco bem diferente. A gente não tem muito como imaginar como que vai ser o Vasco SAF. A gente pode se acostumar mais rápido do que imaginava, mais fácil do que imaginava ou não. Pode nunca se acostumar e perder de vez a conexão com o Vasco. Mas a verdade é que essa mudança já vai acontecer. O Vasco, aí eu falo para a galera mais velha, né, que normalmente é a mais apegada a essa ideia da associação. Cara, o Vasco que a gente cresceu vendo, que a gente admirou, que a gente passou a torcer, esse Vasco já não vai mais existir, sabe? Porque o futebol brasileiro, que a gente se apaixonou, que a gente gostou, também não existe mais, entendeu? Então tá tendo essa mudança. Por um lado, ficou muito mais difícil ficar na primeira divisão, por a questão do enxugamento dos clubes mesmo, né? Antigamente, cara, 20 anos atrás, 36 clubes disputando, não tinha uma divisão menos igualitária das cotas, né? Tinha uma divisão igualitária entre os 12 grandes, mas saia daqueles 12, os times pequenos ganhavam bem menos, então era muito mais fácil você se manter fazendo todas as burradas na primeira divisão. Hoje em dia, a primeira divisão são só 20 clubes, tem uma divisão cada vez mais igualitária, então quer dizer, a distância dos 12 grandes para os outros é cada vez menor. Já teve, né, isso já contribuiu ali, com a própria organização de clubes médios, clubes tradicionais, mas que não tinham tanta força antes, que nem os clubes do Nordeste, um Atlético Paranaense, um Curitiba, eles já encostaram na gente, são times que, até por não ter muito dinheiro antes, não tinham uma dívida muito grande, conseguiram ajustar mais rápido e são mais competitivos hoje, né? E por outro lado, os clubes empresas chegando. Então tem aí o Bragantino, que a Red Bull comprou, agora o Cuiabá, tem outros chegando. E, cara, são 20 vagas. São 20 vagas na primeira divisão, 16, né? Para você não ficar caindo. É uma janela cada vez mais curta. Uma janela cada vez mais curta. Para mim, não é coincidência que ano retrasado caíram 2 grandes, depois de muito tempo, né? Lá no começo do pontos corridos tinha caído já Botafogo e Palmeiras. Aí no ano passado, ano retrasado melhor, caiu o Vasco. Ano anterior já tinha caído o Cruzeiro e não subiu. Pela primeira vez, um clube grande não subiu depois de cair. Aí no ano seguinte, caem Vasco e Botafogo. Agora esse ano cai Grêmio e Bahia, que não é um dos 12 grandes, mas é um clube não só grande de torcida, como um clube que tinha passado por uma reestruturação financeira. O Grêmio também, né, que um clube teoricamente estava estruturado, estava num caminho de reestruturação, caiu também. O que isso mostra, cara? Para mim mostra que a concorrência vai estar cada vez maior, vai ser cada vez mais difícil se manter na primeira divisão. E como é que o Vasco, cara, vai querer disputar nessa situação, sabe? O Vasco, sem dinheiro para nada, como é que a gente vai conseguir? Já está a dificuldade de subir. A gente não conseguiu subir ano passado pela primeira vez e não sabe se vai conseguir subir de novo. E subindo não sabe se vai conseguir se manter. Pega o histórico do Vasco nos últimos anos aí. Como é que você pede tempo para se reestruturar, para tentar montar um time competitivo nessa realidade, né? Então a gente, assim, às vezes vai estar abrindo mão dessa questão mais de associação, vai estar entregando o controle do time de futebol para uma galera de fora, vai. Mas qual que é outra possibilidade? Você consegue imaginar a possibilidade do Vasco, do jeito que está, modelo associativo, conseguir um time minimamente competitivo de uma hora para outra? Eu não consigo imaginar, entendeu? Então a gente vai estar assim, a gente está se colocando ali quase com 2 opções, né? Ou a gente abre mão
da autonomia do futebol do Vasco, do controle do futebol do Vasco, na tentativa de manter o Vasco ainda competitivo no futebol, na primeira divisão e tudo mais, ou então vai para o modelo associativo que vai sumindo. A gente vai ter o controle do clube, mas o clube, enquanto futebol, né, vai se apagar aos poucos, porque não consegue subir de novo, né? A gente tem muito essa coisa da politicagem, mas foi a má administração do Salgado, mas foi... E eu não vou querer aqui avaliar, nem passar pano para ninguém, mas assim, não é o chamado raio em céu azul, sabe? É um acúmulo. Se você pega a trajetória do Vasco, você vê que é uma linha descendente que atravessa administrações. É um problema maior. Não é o Salgado, nem o Campelo, nem só o Eurico, nem só o Dinamite, é uma sequência, né? Uma sequência. O Vasco cai, sobe campeão, aí quando cai de novo, já tem mais dificuldade para subir, no ano seguinte a dificuldade é maior ainda, até que, é inevitável. No terceiro momento você não consegue. Em algum momento, mesmo antes do Vasco cair, eu já brincava, da próxima vez não sobe, porque, na primeira vez foi campeão, na segunda subiu em terceiro com 2 rodadas, na última já teve que subir na última rodada dependendo de outros resultados. É meio que o caminho inevitável, né? E agora, o caminho em se seguindo do jeito que está, eventualmente não subindo de novo. Vai ter muita dificuldade. Já estava até vendo o questionamento, começa a questionar o Carlos Brasil, porque contratou errado, não sei o que lá, né? O Vasco está contratando errado, o Vasco tem que prestar atenção que se não contratar não sobe. Galera, você acha que o Vasco não sabe que precisa contratar? Agora, como é que você contrata sem dinheiro? A questão não é que precisa contratar, a questão é como é que você consegue contratar. Porque o Vasco hoje em dia é isso, perdeu completamente a liquidez para conseguir empréstimo e tudo mais, né? Entendeu? Não, tem que se endividar para... Cara, não é que o Vasco... Essa opção já perdeu. O Vasco, essa opção de vou me endividar para me manter na primeira divisão, essa carta o Vasco já gastou uns 10 anos atrás. Hoje em dia o Vasco tenta pegar empréstimo e não consegue, porque ninguém quer emprestar para o Vasco, entendeu? E aí sem dinheiro, como é que você contrata? Não, tem que trazer jogador bom. Como é que vai trazer jogador bom para o Vasco? Como é que vai trazer jogador bom? Você tem 2 opções, ainda mais sem orçamento, né? Você vai... Sabe, qual é o atrativo do Vasco para trazer um jogador? O Vasco é um time completamente desestruturado, não tem um CT estruturado, não tem um time competitivo, né? Que o cara vai chegar aqui e vai conseguir se destacar dentro de campo porque vai jogar do lado de bons jogadores, não paga em dia, tem uma torcida, né? A torcida grande é bom quando o time está bem, mas quando o time está mal, a torcida grande a gente está vendo aí, né? Jogando pedra, é um problema também, né? Então qual que é o atrativo? Um jogador minimamente competitivo querer vir para o Vasco e não querer ir para o Cuiabá, não querer ir para um Goiás que seja. A gente está perdendo jogador para esses caras, entendeu? E aí ainda tem a questão do dinheiro. Não pode gastar mais de 100 mil porque são, né? Aí o Vasco foi com 2 opções. Ou contrata esses jogadores por 100 mil, né? Ou gasta muito mais, que é o que o Campelo fazia, para trazer uns jogadores que não muda muito, né? Vai ter que trazer aquele jogador que tem um certo nome, mas já está em final de carreira, aí quer vir ganhando um monte, mas o futebolzinho que pratica é nulo, ou então um jogador desconhecido mesmo, mas que também quer vir por preço caro. Então, assim, não tem como contratar. Não adianta. Se você não tiver uma saúde financeira, né, aquela coisa. Não é porque está com dinheiro que necessariamente vai fazer um time bom. Mas sem dinheiro, amigo, sem dinheiro você não consegue. E essa distância, ela está se abrindo cada vez mais, né? Ela está se abrindo cada vez mais. Então, se a gente quiser um time competitivo, um time, de novo, competitivo, não é um time campeão, não. É um time que consiga subir para a primeira divisão e se segurar lá. A gente precisa de muito mais dinheiro do que tem, cara. A gente precisa de muito mais dinheiro, né? O pessoal também está viajando. Agora com a SAF já 70 milhões. 60 milhões vai servir para tentar pagar as contas ali, acertar os salários, o fluxo de caixa. Não acho que com esses 70 milhões de empréstimo o Vasco vai conseguir montar um timaço para a Série B, né? É claro que já ajuda, né? Porque se você está pagando salário em dia, e se você tem a previsão, eu precisava de 70 milhões para terminar o ano no azul. Você com esse empréstimo já consegue esse dinheiro, tudo que entra depois já facilita, né? Aquele dinheiro do empréstimo que quer servir para pagar lá o pessoal da limpeza, do patrocínio, né? O dinheiro
do Thales, não sei o que lá, esse dinheiro você já pode gastar no futebol em jogadores, porque esse dinheiro para fazer o clube rodar a gente conseguiu pelo empréstimo. Então já ajuda. Mas já ajuda também, porque o pessoal ouve, não, tem empréstimo, já vai ter ali o fluxo para rodar o ano inteiro, então se eu for pro Vasco hoje, eu sei que eu vou receber em dia. Essas coisas ajudam. Mas não vai ajudar a trazer jogador, cara. Esse jogador que a torcida quer ver, né, incontestável. Isso aí, se fechar a SAF e vier lá um investimento de 100 milhões, estão falando, aí a gente pode começar a pensar nesse tipo de possibilidade. Até aqui ainda não. Então, até nesse sentido, assim, tem que contratar logo. E eu não tenho expectativa de que num primeiro momento aí, antes do fechamento da SAF, o Vasco contrate jogadores que realmente deixem a torcida feliz, sabe? Vai trazer jogadores, porque até mesmo antes dessa história de SAF já estava no planejamento. Vai vir reforço, né? Mas aí é aquela questão, que reforço? Será que adianta trazer por trazer? Que nem trouxe aí Nazário, que nem trouxe aí, sei lá, Getúlio, Weber, só ajudou? Não ajuda, mas não muito, né? Não muito. Então, cara, acho que é essa questão. A gente tá colocado, tem até a discussão do... não, eles fizeram de propósito. Cara, eu não sei se fizeram de propósito ou não. Mas que funcionou, funcionou. Pra mim, funcionou, né? Porque, cara, eu confesso, assim, que muito de aceitar a SAF também, pra mim, passa porque, cara, eu já estava completamente descrente do Vasco, né? Na verdade, o processo eleitoral tanto que eu terminei meu canal... quando acabou a eleição, né? Vocês sabem, foi ali que acabou a eleição. Ali eu acho que, eu fico até brincando, quando é que cai a ficha para cada um, cai de um jeito. Para mim caiu ali, porque eu tinha ainda a expectativa que com o Eurico Miranda ali, né, já não estando mais presente, não ia ter mais ali o Eurico como candidato, a gente poderia ter um debate mais qualificado, o clube podia se juntar mais. E o que a gente viu foi completamente o oposto na eleição, né? Um clube ainda mais fragmentado, os debates mais rasos do que eram antes, muitas vezes ofensivo, atacando a pessoa e não as ideias. Ali eu já vi, cara, porra, não tem jeito de dar certo. E aí vem a administração Salgado, faz um monte de besteira e consegue manter a gente na segunda divisão. Então, assim, pra mim ali já estava assim, já tinha desistido meio do Vasco, né? Tanto que eu parei com o canal, até fiquei um tempo lá no São Vascaíno e saí também. E tava me desligando do Vasco, né? Tava me desligando. Então vem aí essa SAF. O que a gente tem a perder, né? Na minha opinião, não muito. A gente tem, óbvio, né? Por causa disso que vai aceitar qualquer coisa, aí a gente vai entrar no segundo prazo, né? Então beleza, então não tem jeito, tem que ser a SAF. Porque é o jeito de injetar dinheiro, sabe? O Vasco, para voltar a ser competitivo, tem que ter uma injeção gigantesca de dinheiro, tem que botar muito dinheiro e não tem jeito. Qual é o outro jeito de você botar dinheiro que não seja esse, né? Não tem. Até não é também uma ideia mirabolante, né? Não é como se fosse uma ideia que só o Vasco está tirando da cartola. Não, é um movimento que está acontecendo no futebol brasileiro e que vai fazer ainda precisar mais. Se o Vasco hoje precisaria de muito dinheiro, ou então se o Vasco há 5 anos atrás precisava de muito dinheiro para conseguir entrar de novo no jogo, daqui para frente vai precisar muito mais. Porque a partir do momento que todo mundo virar SAF, Cruzeiro virou SAF, Botafogo virou SAF, aí amanhã o Atlético Mineiro já está com uma parada lá, mas vai ser SAF. Cuiabá é SAF, Bahia vai virar SAF, todo mundo vai começar a subir ali e o Vasco vai precisar mais. Como é que o Vasco vai conseguir, sem dinheiro, entrar nessa, né? E aí vai ter que entrar nesse jogo. O Vasco sem dinheiro, sem crédito, totalmente desestruturado, vai querer lutar contra a corrente de virar SAF? Não vai dar. E aí, se amanhã não der certo a SAF, pode acontecer. Você já teve outras tentativas de fazer o futebol brasileiro ficar mais profissional e tudo mais, e que deram com burro na água, porque aqui, amigo, é aquela coisa, o Brasil é complexo, né? Os gringos chegam aqui achando que, não, a gente vai dar um choque de realidade, de administração, e dão com os burros na água. Então, eu não duvido que a SAF tente entrar no Brasil e quebre a cara, e que daqui a uns 10 anos as SAFs estejam todas sendo descontinuadas. Mas paciência, eu acho que vai ter que entrar nessa aí. E aí, no final, como eu vejo, pelo menos assim, que a SAF vai vir aqui agora, rolo compressor,
bota umas 2, 3, 4 anos, cara, mais da metade do futebol brasileiro, dos times da Série A vão ser SAFs. E se depois, lá pra frente, a coisa não der certo, vai ter que também o futebol brasileiro, de uma maneira geral, pensar em como se reestrutura, né, o futebol para uma era pós-SAF, se for o caso. Mas, para agora, a solução do Vasco é virar SAF mesmo. Acho que não tem por onde escapar. Que nem eu falei, não é nem que eu estou abraçando aqui para... não, quero que o Vasco vire SAF para a gente voltar a brigar por títulos. Nem estou pensando nesse aspecto. Tem que virar SAF para a gente, num primeiro momento aqui agora, conseguir subir esse ano e ano que vem, disputando a Série A, conseguir se manter na Série A. Fazer uma campanha ali, montar um time mínimo que a gente consiga brigar para ficar entre os 10 primeiros. Alguma coisa nesse nível. Não tem como, né? E aí chega na segunda questão, tá? Mas que SAF? Que modelo de SAF tem que fazer? Amarrar as cláusulas e tudo mais? Com certeza, acho que tem que ter essa preocupação. Mas no final, cara, o que vai valer tem essa questão também, não, porque tá vendendo barato, tá vendendo caro. Eu não consigo entender qual é o questionamento de se vender barato ou vender caro, sabe? Porque a partir do momento que o cara comprou, é dele. E aí o interesse de fazer o Vasco um time campeão é dele também, né? Ou não, se não quiser fazer também, não vai ser cláusula que vai evitar, né? E então, assim, eu também não confio na competência dos que estão administrando lá para fazer. Então, por que eu me abraço a SAF como... Ao que eu me agarro para ser otimista de que a SAF pode funcionar? É o tamanho da torcida do Vasco, né? Para que um cara vai comprar o Vasco, um time que tem aí, está entre as 5 maiores torcidas do Brasil, para servir de entrepôs de jogador, né? Para servir aqui de chocadeira de jogador para mandar lá para fora. Vai ter isso também, todos os clubes vão ter, mas eu acho que ele vai ter interesse em explorar o potencial mercadológico do Vasco. Pô, um clube nacional, com a quinta maior torcida, isso pode trazer dinheiro como? Com audiência, com venda de camisa, com maior exposição do patrocínio, pay-per-view, ação com os patrocinadores, né? Eu acho que quem comprar o Vasco vai estar de olho nisso também. Porque se for só no olho lá em achar jogador de futebol, compra o Bragantino, que nem o Red Bull fez. Não tem por que comprar o Vasco, sabe? Compra aí, sei lá, o Volta Redonda, um time o Cuiabá. Eu acho que a torcida do Vasco, né, se tem alguma coisa que me faz me agarrar, que a SAF do Vasco pode ser diferente, investir mais dinheiro e montar realmente um time competitivo, é isso, né? Porque eu, sinceramente, não vejo por que o cara vai querer comprar um time grande para não pensar em fazer um time competitivo e que consiga ganhar dinheiro por esses aspectos, né? É óbvio, ele vai querer ganhar dinheiro vendendo jogador também, mas isso a gente já fazia antes. É inerente ao futebol brasileiro. Não tem clube no futebol brasileiro e não tem modelo que não vai estar dependente de vender jogador. Mas, de repente, consegue segurar um pouco mais, né? E consegue fazer um investimento mais ousado nesse sentido. E então é isso, pessoal. Essas são as minhas ideias aí sobre a SAF, né? Eu acho que, fazendo um resumo aqui agora, não é que eu fico animado, né? Meio que resignado de que o futebol que eu aprendi a gostar, ele meio que não existe mais. A gente está mudando, né? E isso vem com o Vasco sendo SAF ou não, tá? A gente vai mudar aí. O futebol já vem mudando. Nos últimos 10 anos já é um futebol diferente de há 10 anos atrás, que já é diferente de há 20 anos atrás. Então é uma mudança. E aí a gente tenta se adaptar e curtir. Não adianta ficar saudosista também. Não, tem que voltar, né? Até a questão de reforma, essa coisa de arena. Cara, meio que não dá para lutar muito contra isso, né? A gente tem que ver se a gente se adapta. Ou você gosta do que está vendo por aí, ou desiste, né? Para de acompanhar o futebol, vamos ficar vendo os vídeos do passado, né? Então, assim, é um novo futebol que está vindo, vai ser esse Vasco SAF. Vamos torcer para dar certo, para funcionar, para essas questões aí da identificação com o clube, né? Serem mais coisas que a gente joga da cabeça, que na prática a gente até continue com o mesmo envolvimento, né? E torcer para na parte administrativa dar certo aí, né? Essa 777 aí, Partners, 777 Partners. Que nem eu falei, eu confio mais que possa funcionar
pelo potencial mercadológico, né, falando em termos empresariais, pelo potencial mercadológico do Vasco, que se não for essa 777 aí, vai ser outra que vai querer comprar porque vê esse potencial. Acredito num Vasco SAF dando certo, mais por esse aspecto do que pelo aspecto ali de quem está vendendo, né? Tá fazendo a coisa certa. E isso também é outra coisa, né? Que se você quiser lutar contra, é difícil, porque, pô, o Salgado lá, que se elegeu falando que não ia vender, que ia ser democrático, não sei o que lá, menos de um ano veio com essa proposta. A Sempre Vasco, que foi a outra que se opôs, também está a favor, né? Já está votando a favor. Quando começou esse papo, veio com a proposta lá de pré-SAF. Quer dizer, vê isso como uma saída também, né? Senão estava se opondo. E o próprio Leven, né? E o pessoal lá do Eurico, que é quem se opõe mais agora, o próprio Leven falou assim que ele não é contra a SAF, ele é contra essa SAF, né? Que teria que ter outros modelos. E a gente sabe que também é cascateiro pra caramba. Então, assim, meio que as forças políticas do Vasco meio que estão fechadas com esse lance da SAF, né? Então, querer combater isso aí agora me parece um pouco lutar muito contra a maré. Então vamos ver, já que vai por aí, vamos logo, né? É esse o caminho? Então vamos, sabe? Fecha logo, acerta logo, para ver se já entra logo esses 100 milhões aí da SAF, para a gente montar um time competitivo, subir esse ano e ver o que faz para o ano que vem. E ver se assim a gente consegue, pelo menos, né, voltar a ter um time que nem eu falei, não estou imaginando os Galácticos, mas um time que consiga brigar de igual para igual, que consiga fazer uma frente e que consiga fazer a gente recuperar o prazer de ver o Vasco jogar em campo. Porque hoje em dia, né, o Vasco é aquele meme, o Vasco é ótimo, menos quando joga. Ver o Vasco jogando é um sofrimento, é um time que só traz tristeza para a torcida e que a gente olha a questão financeira, não cria nem esperanças de como esse time vai se recuperar. Agora, com essa SAF, a gente tem pelo menos ali uma esperança, né? uma boia para se agarrar, de que a gente pode voltar ainda em vida a ver um Vasco, aí, um time de futebol do Vasco competitivo. Não vai ser mais ali, vai ser num outro modelo, mas tomara que a gente consiga se envolver e continuar curtindo o Vasco que nem curte hoje nesse modelo de SAF. Beleza? Falei pra caramba, não sei se fiquei muito claro aqui. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês e aí, que nem eu falei, né? Se for o caso, a gente volta aí numa live para discutir pontos mais específicos e debater com vocês. Vou ver se faço uma live aí. Acho que vou ter que fazer a live à tarde. À noite está difícil para mim, tenho que acordar cedo para levar as filhas para a escola. Então me digam aí se vocês acham que durante a semana uma livezinha aí, sei lá, 1h da tarde, 2h da tarde, faz sentido para vocês. Digam aí nos comentários e a gente vai se falando.